Bem-vindo ao Papo de Vênus. Essa é uma série especial dentro do podcast Cósmica. Eu sou a Pati, astróloga, terapeuta e apaixonada por tudo que se aproxima do feminino, da alma, da beleza, da astrologia e dos conhecimentos cósmicos. Esse episódio, ele é um convite, porque tudo começou com um sussurro. Acredite se quiser, mas eu ouvi um sussurro de Afrodite me pedindo para criar um espaço para ela. E eu acho extremamente merecido, porque eu tenho, cada vez que eu me conecto mais com essa divindade, eu sinto essa vontade, esse desejo, não é uma obrigação, esse desejo de trazê-la mais perto de mim e do meu público, né? Então, eu precisava criar esse espaço para ela. Então, é uma série de episódios que nós vamos ter aqui dentro do podcast, então chamado Papo de Vênus, onde eu vou trazer alguns assuntos venusianos e vou trazer também convidadas para a gente conversar sobre Afrodite e tudo sobre o universo venusiano. Eu percebo nos meus atendimentos, nas mulheres que me seguem, que conversam comigo, que eu observo também pelas redes, que muitas mulheres estão sedentas, né, pela reconexão com o feminino, que tem se falado tanto sobre energia feminina, o que é essa tal de energia feminina, ao mesmo tempo que eu percebo que elas se sentem longe, como se isso fosse inalcançável, como se fosse preciso ser linda, rica ou amada para acessar Afrodite. Mas e se eu te dissesse que esse arquétipo de Vênus, de Afrodite, ele não começa do lado de fora, ele começa no lado de dentro. Então não tem nada a ver com a gente seguir um padrão de beleza, um modelo de comportamento, um tal de relacionamento ideal. Então, que Vênus começa no simples ato de permitir desfrutar. Eu gosto dessa palavra, desfrutar. Eu não sei quem aqui é de uma época onde a gente ouvia muito o termo desfrute. Ah, tal da mulher desfrutada, desfrutável. Num sentido totalmente pejorativo, querendo dizer que era uma mulher fútil ou uma mulher promíscua que deixava tudo que era importante para viver uma vida de luxúria. E se você for olhar o conceito da palavra desfrutar, envolve a ideia de usufruir, de apreciar, de se deleitar. Não, a palavra em si ela não carrega nenhuma conotação pejorativa. Eu separei aqui, olha aqui os conceitos. Usufruir. Aproveitar algo, seja uma vantagem ou um benefício, ou algo que nos traz prazer. Valorizar algo, reconhecendo suas qualidades e aspectos positivos. Sentir prazer e satisfação com algo, geralmente um prazer sensorial ou emocional. Agradecer e aproveitar alguma coisa, seja um presente ou um benefício. Ou seja, desfrutar é um presente. Desfrutar é uma bênção. E Afrodite é uma deusa do desfrute, é uma deusa que nos lembra da importância de desfrutar as coisas que estão ao nosso redor. Porque senão a gente fica numa busca inalcançável sempre de, eu vou me permitir usufruir, eu vou me permitir desfrutar, mas só quando eu tiver com esse shape, com esse corpo, ou quando eu estiver nesse relacionamento, quando eu estiver casada, né? Então fica sempre algo inalcançável. E foi e esse é um dos motivos que me fez refletir e pensar nesse nascimento do Papo de Vênus, para a gente resgatar o prazer de estar viva, o prazer de tocar a pele, de olhar para dentro, de dançar sozinha, de sentir tesão por si mesma e pela vida. Ah, mas Paty, ora você fala Vênus, ora você fala Afrodite, o que está acontecendo? Bom, Vênus na mitologia romana, Afrodite na mitologia grega, né? Eu acabo falando muito Vênus porque Vênus
no mapa astral tem toda a sua relação. Eu vou trazer um episódio só falando sobre Vênus no nosso mapa, tá? Aguardem. Então vamos aprender um pouquinho mais sobre Afrodite na mitologia grega. Existem duas versões da origem de Afrodite, e a primeira que eu vou falar para vocês é de Afrodite Urânia, que é a deusa nascida da espuma do mar. Então, essa primeira versão ela está escrita na obra de Teogonia de Hesíodo. Então, Urano, o céu, o deus primordial, o deus que deu origem a tudo, ele se unia a Gaia, né, a Terra. Esse casal tinham filhos, muitos filhos, e Urano temia que seus próprios filhos pudessem tomar seu poder. Então, chegou um momento que ele mantinha esses filhos presos dentro da Mãe Terra, né? Então, Gaia, quando ela ficou exausta de ver seus filhos sendo presos, ela pede ajuda dos seus filhos para libertar dessa condição e Cronos, que é o tempo, ou Saturno na mitologia romana, o mais novo dos titãs, aceita o desafio e castra o pai com uma foice. E esses genitais de Urano, quando foram lançados ao mar, e da espuma ali, formada no oceano, nasceu Afrodite, plenamente formada, bela, nua, caminhando sobre uma concha, né? Muito semelhante aquele quadro que é muito conhecido. Então, ela emergiu das águas ali perto da ilha de Chipre. Então, essa Afrodite que nasce dessa forma mais espiritual, elevada, Afrodite Urânia, ela representa justamente esse amor mais celeste, um amor mais espiritual, um amor mais elevado, é o amor que busca uma união de almas, inspiração criativa, transcendência, né? Um amor que pode ser muito além de um relacionamento amoroso. Tem uma relação com o campo intelectual, com o nosso idealismo, com pureza, e com uma beleza que ultrapassa o corpo físico, né. E então, essa Afrodite Urânia, quando você se conecta mais com essa direcionamento de Afrodite Urânia, ela vai nos convidar a olhar para essa beleza presente no invisível. Então, para além do meu corpo físico, o que pode ser bonito? O que há de belo em ser eu? O que há de belo em estar na minha pele, na minha carne, neste corpo? Essa Afrodite está presente quando a gente se encanta com uma ideia, por uma alma, por uma arte, uma conexão que vai além da matéria, além do carnal. E depois a gente tem a origem de Afrodite Pandemos, que é uma deusa do povo, uma deusa do corpo, uma deusa do prazer. E essa versão ela vem de outras tradições mitológicas, como a de Homero, né? E aqui Afrodite ela não nasce da espuma, mas ela é filha de Zeus, rei dos deuses, com Dione. Afrodite Pandemos significa literalmente Afrodite de todos, Afrodite do povo. Ela é uma deusa mais carnal. Ela é a deusa do amor sensual, do erótico, da união dos corpos, do desejo humano, da fertilidade, das trocas. Essa é uma Afrodite que se assemelha muito mais com os humanos, com aquilo que é terreno. E essa Afrodite, quando nós olhamos para ela, para esse direcionamento de Afrodite Pandemos, a gente tem o chamado, o convite aí para habitar o nosso corpo com prazer, para sentir o nosso corpo através da dança, do flerte, do se arrumar, do me sentir bela, de experimentar realmente de forma mais sensorial, lembrando que nós estamos aqui, no agora, na matéria. Então, essas versões, essas 2 faces de Afrodite, elas não são opostas, elas são faces que se complementam. Uma fala do amor que transcende e a outra fala do amor que encarna, né. Então, juntas, elas formam essa composição, de Vênus que é muito completa, e é essa Vênus que a gente vê no mapa astral, que a gente vai falar depois, mais pra frente, né. Mas é uma Vênus de um amor que nasce da alma e se manifesta no corpo.
A gente precisa tanto da Afrodite que inspira, quanto da Afrodite que transpira. A gente precisa tanto da Afrodite que ama a alma, quanto da Afrodite que ama a pele. Porque ser mulher, ser viva, ser venusiana, é navegar entre essas 2 águas, entre o sagrado e o sensorial. E agora eu te pergunto, quantas vezes você já se sentiu desconectado do seu corpo, ou quantas vezes você se olhou no espelho e não conseguiu se reconhecer com amor? Quantas vezes você evitou o contato com o espelho? Então, Afrodite fala de um amor, de um alto amor, de um amor por si, que vai além daquilo que a gente vê como autoestima, que a gente até tem um ranço da palavra autoestima, porque a autoestima é mal compreendida. Você ter autoestima não significa que você, em algum momento, não estará insatisfeita. Ter autoestima não é sinônimo de você estar 100% feliz o tempo todo com a sua aparência. Vai muito além disso, né. Então, amor em habitar este corpo, este templo, sabendo que esse templo, ele é uma passagem, é uma morada temporária. Então eu tenho que reconhecer beleza nele, eu tenho que tratar ele com amor, com o que eu tenho hoje, mesmo que eu não esteja plenamente satisfeita com a forma que ele está hoje. Então a gente fica aí muitas vezes buscando autoestima dentro de um pote de creme, dentro de um tratamento de laser ou de uma validação externa, de um elogio, e na verdade ela começa justamente em me sentir bem, não me sentir bem o tempo todo. Mas eu me permitir sentir prazer, eu me honrar no agora, mesmo que eu tenha planos, mesmo que eu esteja trabalhando para ter um corpo mais bonito aos meus olhos, que isso seja aos meus olhos, não que isso seja para agradar o olho das pessoas. O que que as pessoas vão dizer da minha aparência, do meu comportamento? É sobre se sentir bem na pele em que você habita hoje. E eu falo isso não apenas mencionando o nosso corpo físico, mas é na vida. Eu tenho o prazer de estar na minha própria pele hoje, na situação que eu tô. E isso não é um discurso de aceitação. Então, se sua vida não tá legal nesse momento, não é, ah, eu vou aceitar como é e tudo bem, vai ser assim. Não é sobre isso, mas a partir do momento que a gente reconhece que alguma coisa não tá legal, é aí que eu posso criar um movimento de mudança. E realmente as coisas mudam, os ciclos mudam, a aparência muda. Vocês já imaginaram se a gente fosse para sempre do mesmo jeito? É o sonho de muita gente, né? Mas não é real. A gente envelhece. E por mais que a gente lute contra esses efeitos da idade, a gente tem que reconhecer que eles estão aí. Então não é sobre você não fazer tratamentos estéticos. Você pode fazer tratamentos estéticos desde que estejam alinhados aos seus valores, desde que você esteja feliz na pele em que você habita. Eu quero fazer uma melhoria aqui e acolá por mim, e não pelo outro, não porque como as pessoas vão me ver, como é que eu vou gravar esse episódio, como é que eu vou gravar esses stories enquanto eu não fizer esse tal ajuste, né, na minha aparência. E sobre se conectar com Afrodite, que é a deusa da beleza, muitas mulheres não sentem essa conexão com essa deusa por não se sentirem bonitas, como se fosse um requisito. Para eu fazer parte do clã de Vênus, de Afrodite, eu tenho que ser bonita. E Vênus não exige essa perfeição, Vênus não existe essa beleza. A beleza venusiana, ela vai além da estética considerada nos padrões atuais, porque vocês sabem que padrões estéticos mudam ao longo do tempo. Se você pesquisar aí no Google, você vai ver que em uma época era bonito ser cheinha, depois era bonito ser
extremamente magra, depois era bonito ser extremamente sarada. Houve uma época, na Idade Média, em que as mulheres raspavam boa parte do cabelo na região da testa para ter a testa maior, porque ter uma testa maior era bonito naquela época. Hoje, pessoas fazem cirurgia para diminuir a testa. Então, beleza não é sinônimo de se enquadrar nos padrões estéticos sociais do momento atual, por mais que a gente acredite que seja dessa forma. A beleza está nos gestos, na maneira de se comportar, e isso não quer dizer que exista um modelo X, porque a beleza está na autenticidade, né, em você ser você. Não adianta forçar. "Ai, o bonito é ser delicada, o bonito é falar baixo", e não combina com você, não convence, porque não existe um modelo, um padrão. Quando a gente fala da deusa, da grande deusa, a deusa pode ter muitas expressões. Nós vemos a deusa Kali, a deusa Perséfone, Deméter, Inanna, Vênus, Afrodite, Ísis. São deusas que se expressam arquetipicamente de maneiras diferentes, porque nós mulheres somos diferentes. Então, nós não devemos seguir um padrão, um modelo. Então, quando eu falo dessa conexão com Afrodite, então eu tenho que ter determinado comportamento. Não, gente, esquece esse papo, essa balela de, eu vou ativar o arquétipo de Afrodite. Então, para isso eu tenho que estar assim, assim, assim. Não é isso, gente. Ao longo dessa jornada, desses papos de Vênus, a gente vai conseguir entender muito melhor, a gente vai trocar sobre isso, sobre o que que é ser uma mulher venusiana, o que é ser uma mulher afrodisíaca, uma mulher conectada com Afrodite, sem ter que seguir uma cartilha. Então esse é um lampejo das minhas ideias, né, um pouco do que Afrodite tem soprado aos meus ouvidos, e isso aqui é só o começo. Lançamos muitas ideias e em cada episódio a gente vai conversar um pouquinho sobre corpo, sobre arte, sobre amor, prazer, relacionamentos, autoestima, sensualidade e todos os assuntos que envolvem esse arquétipo venusiano, esse arquétipo de Afrodite. Então, se você sentiu que esse papo tocou em você, compartilha com uma amiga, manda esse episódio para uma amiga que possa se interessar, que possa gostar também. E eu quero saber se a Afrodite está sussurrando alguma coisa aí para você nesse momento. Então eu te aguardo no próximo episódio e que Vênus te guie com beleza, prazer e presença.